No vídeo de hoje eu vou falar sobre automação de cortinas, mezaninos, aqueles toalheiros elétricos, sabe? Que ficam no banheiro para esquentar a toalha, pintura de portas, que mais? Falar que eu cortei o cabelo também, ó. Gostaram? Pode já comentar. Vou começar com a pergunta do Thiago. Paty, faz um vídeo explicando sobre automação de cortinas. Preço, se é preciso prever isso em obra, manutenção, serve para qualquer cortina. Adoro o seu trabalho. Parabéns, beijos. Obrigada, Thiago. Beijos também. Vamos lá, a gente pode fazer um outro vídeo bem detalhadinho, só falando sobre automação de cortinas. O que vocês acham? Quem quiser já me pede aqui. Mas para responder assim, essa dúvida mais geral, sim, você pode fazer em qualquer cortina, aquela mais tradicional, sabe? Que fecha assim de ladinho, geralmente com um trilho suíço lá em cima. Você pode fazer também numa persiana rolô, que é aquela que fica enroladinha em cima da janela e aí ela desce retinha assim. E sim, você precisa prever isso em obra, porque você precisa de um ponto elétrico para esse motorzinho, para essa automação da cortina. Quando você tem forro de gesso, se você tiver ali um cortineiro, é fácil, você deixa um pontinho previsto ali nesse cortineiro ou no forro e quando você quiser instalar o motorzinho, ele fica ali embutido. Se você não tiver forro, o que você precisa fazer? Deixar uma caixinha de elétrica, como se fosse uma caixinha de passagem, você pode colocar um espelhinho cego, inclusive, ao lado da janela aonde você vai querer instalar então essa automação. Inclusive para persiana. Sabe aquela persiana que a gente fecha dentro da janela? Tem geralmente o vidro, né? A folhinha ali de vidro da sua janela e tem algumas também a persiana, que é para fazer aquele blackout total do quarto. E isso também dá para deixar automático. A Rachel me escreveu: quando o apartamento tem o pé direito duplo, se a pessoa quiser pode fazer um segundo andar? Hashtag trocando ideia. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar essa hashtag nos meus vídeos ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Senza. Sim, Raquel, é possível você fazer esse segundo andar. Na verdade, a gente geralmente chama de mezanino. Você vai ter que conversar, na verdade, com a construtora, né, que fez ali esse apartamento, para saber se foi previsto no cálculo da estrutura, da laje desse prédio, o peso de uma outra estrutura para criar esse mezanino. A Raquel me mandou essa pergunta num vídeo de uma obra que eu fiz que tinha o pé direito duplo. Eu vou deixar aqui, tá? Pra quem não viu esse vídeo. E lá a gente tinha esse pé direito duplo na sala, a gente não fez mezanino, mas o vizinho fez, sabia? Vou ver se eu filmo qualquer dia o vizinho. Ele é super querido, eu entrei lá várias vezes na obra. Eu mostro meus stories, tá? Qualquer dia. E nos quartos não tem o pé direito duplo. E aí muita gente me perguntou por quê? Não é o apartamento todo, inclusive nos quartos, esse pé direito duplo. Bom, sinceramente eu acho que é muito melhor não ser, porque você imagina um quarto de 3x2, mais ou menos, né? Um quarto não muito grande, se bem que 3x2 eu acho um quarto ótimo. Mas com uma altura de 6 metros. Ia parecer ali você deitado na cama no fundo de um poço. Então, para quarto, isso não fica muito aconchegante para ambientes menores. Geralmente, áreas mais amplas, o pé direito duplo funciona melhor. Mas nesse caso da construtora, deste apartamento, ali em cima da laje dos quartos, fica aquela parte mais técnica do condomínio. A caixa d'água, caixa de manutenção do elevador, então não teria como fazer esse segundo andar, mesmo se eles quisessem. A Bianca Silveira escreveu: maravilhoso! Queria saber de onde é aquele papel de parede floral perfeito. A Bianca tá falando deste papel de parede aqui, olha, deste lavabo, que também é do apartamento do pé direito duplo. Os clientes compraram na Dinamarca. Bianca, desculpa. Eles têm família que mora lá e eles acabaram trazendo na mala. Aliás, gente, esse é um tema, né? Papel de parede importado. Um monte de gente me pergunta se vale a pena. E aí é aquela história. Lá fora, muitas vezes, tem uns modelos lindos, diferentes, que a gente não tem aqui e custa bem mais barato. O problema é o peso. Para você colocar isso na mala, hoje em dia, né? Você não pode passar ali de 20, 23 quilos cada mala. E o papel de parede é pesadinho. É difícil você precisar de um rolo de papel de parede. Geralmente você usa uns 3, 4, 5 rolos e aí aquilo começa a ficar um peso bem pesado mesmo. Então você tem que fazer essa conta pra ver se vale a pena, né? Senão você chega ali no aeroporto, tem que pagar uma taxa extra, acaba saindo mais caro do que comprar aqui. Então dá uma estudada nisso. Ai, gente, eu vou pra Dinamarca. Segredo. Logo mais eu conto, tá? A Paty me achará, mas o meu Paty é sem Y, é só PAT. Ela me escreveu: amei tudo, Paty. Até difícil de dizer. Obrigada, Paty.
Mas a iluminação do quarto foi sensacional. E o pé direito duplo, imagina chegando no apartamento e abrir a porta e ver tudo à luz, uau! Ela tá falando da iluminação do quarto, por quê? Na verdade não é uma pergunta, mas eu escolhi pra gente falar sobre isso, porque sabe aquela história de você ter iluminação só no forro? Eu já falei isso em outros vídeos. Eu acho que fica pouco aconchegante. Se você conseguir distribuir essa iluminação em outras alturas, fica mais gostosinho o quarto. Sabe, final do dia, você quer acender ali aquela arandela do lado da cama pra ler alguma coisa, ou antes de dormir, só uma fitinha de LED ali na cabeceira, ou como é o caso dessa cliente, que ela gosta de um quarto bem escurinho pra dormir, eu acabei colocando também uns pontinhos de balizadores. Vocês sabem o que é balizador? Vou deixar uma fotinho aqui, ó. É quando você tem ou no piso ou na parede bem rente ao piso, exatamente para iluminar ali as pisadas. A Débora me escreveu. Projeto lindo como sempre. Obrigada, Débora. Paty, depois faz um vídeo falando de portas internas. Se for branca, com o tempo amarela, e se tiver que passar um pano, o que usar? Ai, Débora, olha, ótimo esse assunto. Aliás, a gente podia fazer um vídeo só sobre tintas. O que vocês acham? A tinta ideal para fachada, a tinta ideal para banheiro, para cozinha, para porta. Mas enfim, da porta eu já vou responder aqui. Mas quem quiser esse vídeo especial de tintas, me pede e já manda uma pergunta, assim, bem específica, sabe? Qual a tinta ideal para, ou o que fazer com a tinta, tá? Entendeu? Para escolher a sua pergunta. Então, Débora, a tinta ideal para porta, se for de madeira ou metal, é a tinta esmalte. Essa história da tinta amarelar com o tempo, né, a tinta branca, acontece principalmente com as tintas à base de solvente, que com o tempo, se você coloca ali muito solvente na hora de misturar a tinta, com o tempo pode sim dar aquela amarelada. Mas as tintas à base d'água não acontece isso. Então, a dica aí para quem tem esse medinho da porta amarelar é seguir com a tinta à base d'água. Inclusive o cheiro é mais agradável. O cheiro do solvente às vezes incomoda, né? E ela tinha me perguntado também como faço para limpar. O ideal é você usar aquela tinta lavável, que você pode ali com um paninho úmido, uma gotinha de detergente neutro, esfregar ali a manchinha, a sujeirinha e não acontece absolutamente nada com a tinta. A tinta esmalte, ela tem uma versão fosca, aliás, ela tem 3 versões. Fosca, acetinada e aquela brilhante. Essa acetinada é como se fosse assim, um semi-brilho. Eu acabo indicando mais ela para portas exatamente para você ter essa possibilidade de passar um paninho quando precisa. A tinta com acabamento fosco muitas vezes acaba marcando. Por mais que os fabricantes dizem que não marca, gente, experiência própria. A tinta fosca, quando você passa ali uma buchinha, um paninho, fica ali, sabe? Você vê que ficou uma manchinha, que alguém andou passando um pano por ali. A acetinada e a brilhante corre menos esse risco. A Marinês me escreveu, parabéns, muito linda. Obrigada. Ela tava falando do pé direito duplo também, gente. Peguei todas as perguntas desse vídeo, viu? Por isso que eles estão falando deste vídeo. Gostaria de saber mais sobre esse seca-toalha de banheiro. Parece que vi nesse vídeo. Sim, você viu, no banheiro do casal. Eu coloquei um lá. Ele chega a aquecer o banheiro também e a instalação. Engraçado, né? Que muita gente me pergunta isso. Na verdade, ele serve para aquecer a toalha, mas ele gera um calor, né? Não tem como, tá? Gerando calor ali pra toalha, tá gerando um calorzinho pro ambiente também. Mas ele não é usado pra aquecer o banheiro, tá? Ele acaba gerando um calorzinho mínimo, sim, acaba aumentando a temperatura do ambiente, mas não é o propósito ali pra esse equipamento. E a instalação, ela me perguntou, né? Sim, a instalação é a mesma